Vamos lá, bom dia. A gente vai retomar a correção para a gente passar para o conteúdo novo. Decidi que eu não vou passar, aliás, não vou ter conteúdo novo. A gente vai ter revisão. Depois que a gente terminar o próximo slide, que é só o que a gente já deu uma olhadinha antes, que vocês, na verdade, já conhecem, já viram anteriormente, a gente só está revendo porque está aqui no nosso cronograma da gramática. Aí a gente faz só a revisão do conteúdo todinho para poder fazer a prova. Por quê? A ideia inicial da nossa agenda era um pouquinho mais extensa pela quantidade de aulas. A gente tinha 3 aulas semanais de 50 minutos, agora a gente só tem 2 de 40 minutos e olhe lá. Então, lá na página, na página 141, na letra B, ele está falando sobre o verso que tem lá em cima, do Olavo Bilac. Ainda está fazendo a retomada dele. O poema é o seguinte: última flor do lácio, inculta e bela, eis a um tempo esplendor e sepultura. Amo-te, assim desconhecida e obscura, tuba de alto clangor, lira singela, que tens o tron e o silvo da procela e o arrolo da saudade e da ternura. Na letra B, da quarta questão, em alguns versos do texto, o poeta faz uso da assonância, recurso que, por meio da repetição de fonemas vocálicos, cria determinados efeitos sonoros. No verso 5, que tem o tron e o silvo da procela, ocorre assonância, sim ou não? Sim. Em quais fonemas? Bom dia, Paulo. Bom dia, tia. O Caio, para variar. Gente, e o Pedro? São as minhas aulas que ele não assiste? Ele às vezes entra em alguma sala. Vamos lá. Nos fonemas vocálicos, tanto para som aberto quanto para som fechado. Nos fonemas O, também. O tron, no silvo, na procela, esse pró, ele é o O mais aberto. O I, embora não se repita, contribui para o jogo sonoro, que alterna sons vocálicos abertos com sons vocálicos fechados. Que tens o tron e o silvo da procela. Tudo bem? Tudo. Na letra C, que efeito sonoro? Aí a gente vai lá na figura de linguagem representativa de sons, onomatopeia. Barulho. O poeta procurou sugerir no verso 5. E como ele obteve esse efeito? Que tens o tron e o silvo da procela. Sendo que o tron é o estrondo, né? Aqui do lado tem um glossáriozinho, aí ele está dizendo que o tron é o estrondo, barulho forte. E o silvo, assobios unido, cortante. Qual foi o som que ele pretendeu representar aqui nesse verso do poema? Tem certeza. Colocou errado mesmo. Para que vocês façam a representação mental desse poema, vocês precisam obrigatoriamente olhar do lado e ver o significado das palavras. Por quê? A última flor do lácio eu falei que era da região que se falava o latim. Beleza. Por que ele está falando em eis a um tempo esplendor e sepultura? Esplendor é aquilo que é bonito, que é bem vistoso. E sepultura é onde se coloca os mortos. Eu falei que é justamente por achar que a língua, por ser derivada do latim vulgar, ela não vingaria, né? Ela não seria importante. O que é que quer dizer esse que tens o tron e o silvo da procela? Sabendo que um é estrondo, é barulho muito forte,
e o silvo é uma espécie de assobio. E procela, tempestade no mar. Qual é a representação? O que ele quis representar com esse quinto verso? Paloma, você está aí? Manda ver que faz a barra. Ó, nessa letra C, barulho da tempestade do mar. O estrondo das ondas e o barulho do vento. O efeito é obtido por meio de aliterações. O que é aliterações? Repetição de fonemas consonantais. E de assonâncias também, porque ele repete o T nas aliterações. O T, em tens, o tron, ele repete o S, não somente é o som, na verdade, né? Porque a gente tem o S e o C como som de S. Em silvo e procela. E na assonância, a repetição dos sons vocálicos E e O. Certo? Certo. Quinta questão. Os versos a seguir são partes de uma letra de música. Leia-os atentamente para sua sonoridade. Grafite. Jogo rápido, língua ligeira, olhos arregalados. Façam o meu e os seus nomes ligados. Por conta da seta de Cupido, filho de Afrodite. O nosso amor é um coração colossal de grafite. Nos flancos de um trem de metrô, a nossa carne é toda feita de flama e de fama. Relativamente a alguns recursos que contribuem para o ritmo e para a musicalidade desse trecho, considere as afirmações abaixo. Isso que a gente respondeu. Respondeu que é até a letra A, né? Exatamente. E como é que eu estou bem aqui morrendo perguntando a letra C da quarta questão e vocês não conseguem me dizer? Vocês estão acordados? Não. De pé eu sei que estão. É diferente de estar acordado. Então vamos lá. Estou aqui, professor. Eu vou tirar aqui e tentar colocar o outro slide. Espera aí. Estão conseguindo ver? Sim. A troca. Bora lá. Ó. Aqui a gente vai... Isso aqui vocês já viram, tá? Como eu falei lá no iniciozinho da aula, são conteúdos que vocês já viram e eu imagino que vocês ainda lembrem. A gente viu lá no slide passado os encontros fonéticos. Os vocálicos, os consonantais, os dígrafos, certo? Certo. Confirmem para mim se vocês lembram. Lembram de tudo, né? Que eu tenho os encontros consonantais perfeitos e os imperfeitos. Que eu tenho os vocálicos, e os vocálicos eu vou classificá-los em ditongo, tritongo e hiato. Estão lembrados, né? Que dígrafo? Eu tenho os dígrafos consonantais e tenho os dígrafos vocálicos, que são aqueles sonzinhos do AM, EM, assim como AN, EN, que são dígrafos consonantais e vocálicos. Nesses dígrafos, eu tenho dois
dois fonemas formando apenas o som de um. Aí aqui a gente vai pegar o material lá na página 145. Com eles em mãos. Lá tem assim, ó, a palavra, número de sílabas e tonicidade. A palavra e suas sílabas. Agora eu quero que o Paulo pronuncie essa palavra que está dentro do quadrinho para mim. Qual delas? Dentro desse Aguenta, quadrinho verde. professora. Tente ler. Tô vendo, não. Na página 145, tem assim, ó, a palavra, número de sílabas e tonicidade, a palavra e suas sílabas. A palavra abaixo é usada em referência a uma doença provocada pela aspiração de cinzas vulcânicas. Tente lê-la. Pra mim tentar, né? Hã? Pneumotramicrospicos. Sei não, tia. Se eu não me engano, ou é a maior, ou é uma das maiores palavras da língua portuguesa. É o nome da função que os médicos trabalham. Na verdade, ele está dizendo aqui que é uma referência a uma doença provocada pela inalação das cinzas vulcânicas. É uma doença. Pneumo é pulmão, né? É. Pneumo. Ultramicroscópicos vulcanoconiose. Coniose em é uma coisa com doença, né? No finalzinho. Eu só sei o significado do começo e do final. Agora, para a gente fazer a separação silábica de uma palavra como essa, a gente tem que levar em consideração as vogais que eu tenho nela, porque eu já disse a vocês que não existe sílaba na língua portuguesa que não tenha vogal. Aí ele coloca aqui, ó, fácil, não é? Em nosso Sim. idioma, há palavras de uma sílaba. Mês, até palavras de muitas sílabas, como essa que está aqui escrita, que a gente não consegue pronunciar, eu acho que somente os médicos da área, que tem 19 sílabas e é a maior da língua portuguesa, além de ser ótima para jogar forca, a forquinha. Eu quero saber quem é que algum dia conseguir imaginar. Dependendo da quantidade de sílabas que formam as palavras, elas têm diferentes classificações que você certamente já estudou em anos anteriores e agora a gente está só retomando. Aí está aqui no meu slide, ó. Monossílabas, aquelas que possuem apenas uma sílaba, dó, mão, cruz. Tem exemplos de outras? Gente, participem. Isso aqui está gravado, tá? Está sendo gravado. Depois a gente vai olhar assim, meu Deus. A professora está falando sozinha. E é essa a impressão que eu tenho, que eu estou aqui só na frente desse computador sozinha. Primeiro porque ninguém quer mostrar a sua face para mim, né? Eu posso com a minha carinha assim, ó. Inchadinha, olhinho inchado, não tem nada. Eu não tenho problema nenhum, gente. Sou eu limpa e crua aqui nessas. No máximo um glossinho para não ficar com a cara tão pálida. Mãe, Deus, vi, nós. De sílabas. Já falo de duas. Aquelas que possuem duas sílabas. Sapê, folha, tela, etc. Trissílaba. Eu tenho aquelas que possuem 3 sílabas. Fundação, médico, árvore, armário, janela, que mais? Camisa. Polissílaba, aquelas que possuem mais de 3 sílabas. A partir dessas, todas elas, independente de ter 12, 19, como tem essa daqui,
Liquidificador, liquidificador, também são polissílabas, certo? Até 3 trissílabas passou disso, tenho polissílabas, independente da quantidade que vem depois. Aí aqui eu fiz eu escaneei essa paginazinha que tem aqui ao lado para colocar o exemplo. Você não vai mais exibir violência para as crianças. Nunca mais. Estão vendo aí do lado do livro de vocês? O personagem, ao falar, faz uso da separação nunca. E aqui, ó, olha na separação que eu tenho um dígrafo consonantal ou vocálico. Nunca. Já está aqui a separação. Eu só quero saber se eu tenho um dígrafo vocálico ou consonantal. Aqui, ó. O sonzinho desse aqui, nunca, é um dígrafo vocálico. O som fica nasal de vogal. Como se eu tivesse o U e o tiozinho em cima do sonzinho fechado. Para enfatizar o significado dessa palavra. Nunca. A divisão silábica de uma palavra baseia-se na pronúncia. A palavra televisão, por exemplo, é pronunciada em 4 segmentos. É a quantidade de movimentos que eu faço para falar essa palavra. Quanto às sílabas. Por isso, na escrita, ela é separada assim. Televisão. A quantidade de movimentos que eu tenho, que eu faço para falar essa palavra, é a quantidade de sílabas pertinentes a ela. Existem, no entanto, algumas particularidades que podem gerar dúvidas quanto à divisão silábica de determinadas palavras. O quadro a seguir apresenta esses casos e as orientações relativas a eles. Separação silábica. Isso daqui complica só um pouquinho, porque eu vou trabalhar. Por isso que a gente foi ver a questão dos encontros vocálicos para poder fazer a separação silábica depois. Ele está dizendo o seguinte, não se separam ditongos e tritongos. Aí eu tenho que lembrar o que é um ditongo e eu tenho que lembrar o que é um tritongo. Sara, o que é o ditongo? Como é, professora? O que é um ditongo? Um ditongo. Isso. Lá nos encontros vocálicos, que a gente viu na aula passada, quando eu tenho encontros vocálicos, eu vou ter a classificação dele em 3 diferentes. Eu tenho ditongo, tritongo e hiato. Aí ele está falando aqui que não se separam os ditongos, que não se separam aqui os ditongos e os tritongos. O que são os ditongos? Sei não, professora. Encontro, ó, eu tenho os slides e eu sempre falo para vocês, o material está à disposição, as aulas estão gravadas, os slides estão lá presentes, vocês podem retomar. E esse é um conteúdo que vocês já viram anteriormente, é só uma revisão. O ditongo, encontro de 2 vogais dentro da mesma sílaba. Não é palavra, é sílaba. Quando eu faço a separação silábica, no ditongo, eu encontro essas palavras, ó. Deixa eu ver aqui, porque eu tenho medo de ficar mexendo. Ah, tá, vou abrir uma caixa de... Só um minuto. Uma caixa de texto. Bem aqui.
A palavra raiva, que está aqui embaixo. Aqui dentro, ó, raiva, uma vogal e uma semivogal, que a gente também viu isso, né? Que eu tenho semivogais que se apoiam em vogais, que têm sons mais fortes, para poder se sobressair. Raiva. O I não é tão pronunciado. O que é forte mesmo é o A. Nesse caso aqui, ó, raiva, eu tenho o A e o I juntos na palavra. Na separação silábica, esses ditongos permanecem juntos, eles não se separam. Aqui eu tenho ditongo. Por isso que o A e o I vão ficar juntos, porque ele está dizendo aqui que não se separam ditongos e tritongos. No caso, tritongos, a palavra Paraguai. Eu tenho aqui, ó, esses três aqui, ó, tritongo. São três vogais juntas na mesma palavra e na separação silábica Paraguai, ela permanece junta, não se separa. Primeira regra de separação silábica. Ditongos e tritongos permanecem na mesma sílaba. Tudo bem até aqui? Sim. Separam-se vogais, hiato. Aí eu vou ter que lembrar o que é o hiato. Olhando para cá, a palavra saúde. Aparentemente, quando eu olho para a palavra, é como se eu tivesse um ditongo. Como é que eu vou saber que não é um ditongo? Na separação silábica. Porque no hiato, as vogais não ficam na mesma sílaba. Ó, aqui eu tenho saúde. Vou colocar como exemplo a própria palavra hiato. Aparentemente, estão vendo o quadrinho que eu estou fazendo aqui em cima, né? Sim. Pronto. A própria palavra, olhando para ela, aparentemente eu tenho um ditongo. Mas eu vou lá para a separação silábica e percebo. I-a-to. 3 vezes. Então, eu sei que ela tem 3 sílabas. Se ela tem 3 sílabas, I-a-to. Aparentemente, eu tenho ditongo na separação silábica. Ela vai ficar separada. As vogais ficam uma numa sílaba e outra na outra sílaba. Portanto, aqui eu tenho hiato. E se eu tenho hiato, eu separo. É o exemplo da palavra saúde, bainha, cair, compreender, piada e ciúme. Em relação aos dígrafos, encontro de 2 fonemas onde eles se juntam para formar apenas um som. Não se separam os dígrafos. Aí, se vocês guardarem na mente de vocês, que são 5 os dígrafos que não se separam. Eu tenho 10 dígrafos consonantais. E desses 10, 5 separam e 5 não separam. Nesse caso aqui, a gente tem o exemplo dos 5 que não separam. CH, LH, NH, QU, GU. Lembrando que esse QU e esse GU tem que estar obrigatoriamente acompanhado da vogal E ou I. E esse U não é pronunciado. Quando eu tenho aquele som de guerra, de querer, que o U não é pronunciado. Ele está ali presente, mas ele fica apagado. Aí ele está mostrando chocalho. Em chocalho eu tenho 2 dígrafos, o CH e o LH. Espera que eu vou ligar bem que é a tomada do meu computador. Rapidinho. Aí eu tenho galinha, queijo. Tá vendo que eu não pronuncio U? E em guerra.
Também não. Então, nesses 5 dígrafos, eles permanecem juntos, não se separam. Agora, separam-se os dígrafos RR e os iniciados com S ou X, assim como o SS também. Em assado, que tem os 2 S. Vem aqui para o meu quadrinho. Assado. Na separação silábica, um S fica na sílaba anterior e o outro S na posterior. Assado. Assim como a palavra carro, que enquanto está na palavra, eles estão juntos, e quando eu vou fazer a separação silábica, um R fica na anterior e o outro R na posterior, certo? Estão acompanhando? Se tiverem dúvidas, questionamentos, fiquem à vontade. A gente só tem dúvida quando a gente está tentando entender. Eu espero que vocês realmente estejam acompanhando. Tudo bem? Tudo. Paloma, eu tô achando que tu colocou esta foto aqui pra mim, tu não tá na frente do computador me acompanhando. Tia, eu tô prestando atenção em tudo. Graças a Deus. Porque eu fico aqui, eu digo, meu Deus, eu não escuto uma pergunta, um questionamento que eu faço com vocês. Tudo bem até aqui? Tudo. Pronto. Separam-se as vogais idênticas. As vogais idênticas vão ficar separadas, que são também hiatos. E também a CC, cedilha, porque são repetidas, tá? Caatinga, reestruturar, niilismo, voo, abençoo, introspecção. Aqui em cima, eu vi uma em compreender, que eu tenho... Ah, tá aqui, ó. Compreender. Tá vendo que eu tenho 2 S? Um ficou aqui e o outro vai lá pro outro lado? Um na sílaba anterior e o outro na sílaba posterior. Separam-se prefixos terminados em consoante. O prefixo é o que vem antes, ó. Subterrâneo, transparente. A exceção é, se na sequência vier vogal, subalterno, eles vão ficar aqui, ó, juntos. Subalterno, transatlântico e hiperativo. Alguma dúvida em relação a isso? Não. Pronto, próximo. Deixa eu tirar aqui minha canetinha. A palavra e sua sílaba tônica. Ali a gente falou de separação silábica e aqui a gente vai falar de tonicidade, que são os nossos assuntos de hoje. A palavra e sua sílaba tônica, isso aqui é quanto à posição da sílaba, a gente faz a classificação. Sílaba tônica é a sílaba que vem em uma palavra, é pronunciada com mais intensidade, ou seja, com mais força que as demais. A tônica, às vezes, é acentuada graficamente, às vezes não. Mas, quando eu tenho essa palavra acentuada, eu sei que onde tem aquele acento é a minha sílaba mais forte. Chamando a atenção de vocês para 2 palavras. Órfão e sótão. Por que eu chamo a atenção de vocês para essas 2? Porque elas são 2 palavras que são duplamente acentuadas. Eu tenho sótão, que tem um acento agudo na primeira sílaba, e depois eu tenho tio no final. Órfão acontece a mesma coisa. Nesse caso, sótão. O que tem acento agudo é a sílaba mais forte, tá? Prevalece o acento grave, o agudo. Tudo bem? Observe estes exemplos.
antipático, velocidade e invasão. Dependendo da posição da tônica, da sílaba tônica, as palavras classificam-se em 3 grupos: oxítono, paroxítonas e proparoxítonas. Esse assunto, vocês têm dificuldade em relação a ele? Não. Quando é que eu tenho a palavra oxítona? Lembrando que essa separação, primeiro eu faço a separação silábica, por isso que a gente viu anteriormente. E eu faço essa contagem para fazer, para classificar a sílaba tônica do final para o começo. Se eu tenho a última sílaba tônica, ela é classificada em oxítona. Palavras em que a sílaba tônica é a última. Exemplo, voltará, tá aqui, ó, assinado, tá? Aliás, acentuada. Sucuri, temporais. Última sílaba tônica. Se eu tenho a penúltima, começando aqui, ó, do final para o começo. A penúltima sílaba tônica, eu vou ter paroxítona. Aí aqui eu tenho látex, Gisele, ocupado. A grande maioria das palavras são paroxítonas. A grande maioria. Proparoxítonas, antepenúltima, contando do final para o início. Aqui, outro detalhe. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Aquele esqueminha que a gente pegou lá no infantil, quando a gente estava aprendendo, de chamar essa palavra como se fosse alguém que está um pouquinho distante, pode continuar seguindo que ela funciona. Ah, eu quero saber qual é a sílaba tônica da palavra janela. Janela. A sílaba que eu me prolongo na pronúncia é a sílaba mais forte. Pode continuar usando esse esquema sempre que vai funcionar. Vocês não vão fazer isso em voz alta. Só no pensamento de vocês na hora de uma prova. Mas esse esqueminha de chamar como se fosse alguém que está um pouquinho distante funciona, tá? Tudo bem até aqui? Professora, Ou isso aqui vai cair na prova. vai. Nosso assunto vai ficar até aqui. Eu não vou colocar coisas novas. Não está de acordo com a agenda, porque ontem eu parei para pensar e fica muito ruim para fazer essa introdução. Eu tô aqui, olha, lembrando a vocês que eu tô aqui revendo conteúdos que vocês já conhecem, tá? Mas vai cair na prova esse conteúdo, sim. Aí aqui, ó, tá a agenda. Anotem. Porque como a aula lá não ficou, tem a aula gravada no sistema da escola, né? Lá eu consegui colocar, mas ele não tá correto. Então, vocês podem pegar esse daqui, ó. Aí aqui, eu não vou mexer, porque eu tinha colocado lá que a gente ainda ia ver a acentuação gráfica. Mas aí eu sei que eu vou complicar um pouquinho, eu vou deixar para a próxima avaliação, tá bom? Mas deem uma olhadinha nesse conteúdo, gente. Voltem, peguem as aulas. Essas aulas estão sendo gravadas e estão indo para o YouTube. É complicado. Então, vocês deem uma olhada. E se tiverem dúvidas, vocês têm o meu contato. Eu já falei isso para vocês, né? Que a gente agora vai ter uma aula de monitoria na segunda-feira, das 14 às 15 horas. Que aí, se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, essa atividade está sendo passada para casa, vocês vão responder. E eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o chat para que vocês tirem dúvidas das questões, para a gente não perder tempo durante as aulas fazendo as correções, mas só tirar dúvidas. Na verdade, fazer correção não é perder tempo, me desculpem a expressão. É porque, como a gente está com a carga horária muito reduzida, quando eu paro para fazer a correção da atividade que eu passei para casa, porque assim, a gente vê o conteúdo, tenta ver com vocês as relações de dúvida, se vocês tiverem algum questionamento, vocês fazem a atividade. Para na próxima aula a gente só tirar dúvidas e entrar com conteúdo.
Porque se eu ficar mais uma aula só corrigindo, por exemplo, agora da página 147 a 152, isso vai ser a primeira aula que a gente vai ter logo da semana que vem já seria isso. E o ideal seria que a gente fosse só fazer o conteúdo mesmo, tá bom? Então, na segunda-feira, a gente tem um horário de que é das 14 às 15 horas, só para tirar dúvidas. Tudo bem? Anotaram a agenda? Sim. Sim. Deixa eu ver aqui qual foi o meu próximo slide. Ó, lavem as mãos. Fiquem em casa. Sara, por que que você perguntou se esse conteúdo vai cair na prova? Tá tendo alguma dificuldade? Não, professora, que eu queria saber. Ah, pronto. Eu vou, na próxima aula, o meu primeiro slide logo, eu vou logo colocar qual vai ser o conteúdo da prova. Eu não sei ainda se já foi marcada a data, mas aí a gente vai só trabalhar em função de revisão, tá? Até que eu Tá. acho que na próxima semana a gente consegue fazer essas correções, porque eu não quero trazer conteúdo novo dependendo da data da prova. Porque, mas a acentuação gráfica não é tão complicada. Mas eu vou fazer o seguinte, deixa a professora Adriana passar para a gente essa data de prova, que aí eu tenho noção de tempo. Se eu tenho tempo para fazer isso ou não. Para colocar conteúdo novo ou não. Mas é muito pouco provável que eu vá colocar conteúdo novo. Porque eu não quero justamente essa complicação, nem para minha cabeça, nem para a cabeça de vocês. Mas eu não coloco nada que seja muito difícil, gente. Cadê o Caio, que não apareceu? O Pedro, eu ainda não tive o prazer de encontrar. Professora, eu coloquei o link para tudinho. Visualizaram? Só a Paloma e o Paulo hoje. Então os outros devem estar dormindo. Vai já acabar. Um beijo. Bom final de semana para vocês. Aí eu acho que na próxima semana eu já estou sabendo da prova, a gente já conversa direitinho sobre ela. Respondam as questões, se tiver dúvidas, falem comigo, por favor. Tá? Tá. Beijo.